Caleidoscópio de hoje, a gente vai falar aí sobre ganhos e sobre perdas também. Então, quero dar boa tarde aí para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Para falar sobre isso, aqui no estúdio, Renata Feldman, que é psicóloga e professora da Faculdade Estácio de Sá, João Cláudio, que é jornalista, e Lívia Horta, que é jornalista também e especialista em responsabilidade social. João, a gente viu ali o VT, você já viu que aí já vai pro seu lado, né? Agora esse Mas que bloco... falou sobre o cigarro, né? Que parou de fumar por causa do livro. Tem isso, né? Mas calma, a gente chega aí, porque o João tem um livro aí super divertido. João, você lê muitos livros de autoajuda, não é isso? Leio bastante. Como que começou essa história? Quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, minha mãe me apresentou um livro, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Laí Ribeiro. Eu comecei a ler aquelas coisas ali e tentar aplicar na minha vida, lá no meu segundo grau, lá com meus colegas. E eu vi que eu consegui ter uma melhora na minha condição de vida, assim. E parti para outros livros de paquera, de conquista. Teve essa fase também. E como é que foi, assim? Você estava vivendo um problema naquele momento? Você estava para baixo e sua mãe, às vezes, quis dar um up aí, te dar uma força? Foi por isso? Porque ela lia também, né? Então, ela achou interessante ele me passar aquelas informações e acabou sendo muito útil. E foi uma evolução, que eu comecei com esse livro do Laí Ribeiro sobre o sucesso. Depois eu fui para alguns de alma gêmea, as coisas mais de namoro, assim. E agora mais para livro de desenvolvimento pessoal, como pessoa, espiritual, uma parte mais assim. Ô, João, mas como que pode? Porque, assim, nós somos todos muito diferentes. Cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, ver as coisas e a sua história. Como é que um livro de um cara que nem te conhece, ele pode te ajudar, assim? Como é que é isso, assim? Que tem muita gente... fala. Tá, justamente por isso. Quando a pessoa pega um livro de autoajuda, por exemplo, a pessoa falando lá como é que ela superou uma perda, por exemplo, que é o tema do programa. Você vai ler aquele livro ali, você vai se identificar com a situação daquela pessoa. Você vai parar e pensar, poxa, alguém passou por essa situação que eu também passei. E ela conseguiu superar. E por que eu não posso superar também? Ela vai me mostrar ali, vai me dar dicas, vai mostrar o caminho das pedras. Então é uma parte interessante. Então, já podendo falar um pouquinho do meu livro? Pode falar, porque a Então, partir disso você até escreveu, pois né? Eu sempre vivi situações cômicas, tragicômicas, né? Por causa do cigarro, a situação de ficar sem isqueiro, ficar sem fogo, de cair brasa de cigarro, sair queimando a calça e eu não perceber. E entre outras coisas assim. Então, o livro até chama Cretina Nicotina. Foi por isso que você escolheu parar de fumar, porque pelo jeito você era um fumante azarado, né? Oi? Pelo jeito você era um fumante azarado, né? Saía caindo tudo. Pois é, mas todo fumante tem uma coisa negativa ali que dá sempre tudo errado. O isqueiro sempre falha. Começa a chover, a primeira gota d'água cai bem na ponta do cigarro para apagar. Uma coisa... Os amigos roubam o isqueiro sempre, né? O amigo sempre pega seu isqueiro emprestado, você não vê nunca mais, né? Pois é, porque, igual eu falo lá no meu livro, o mesmo isqueiro que você usa para acender o seu cigarro, ele pode ser usado para acender uma vela de aniversário, acender um fogão. Então, você tem que prezar pelo seu fogo. Você tem que usar ele somente para o fumo, porque senão ele vai extraviar e quando você precisar ali no momento fatal ali... O momento fatal é bom, né? Mas você parou de fumar? Eu parei de fumar. Eu fumei durante 8 anos, né? Fumei muitos daquela marca Simidão. Simidão eu fumo. E consegui parar. Só uma história rapidinho. Comecei com adesivo de nicotina. Aí eu comecei a me sabotar. Eu tirava o adesivo para poder fumar. Aí eu voltei. Depois eu fiz uma segunda tentativa, eu já comecei a conscientizar, mas não, na próxima vez eu não vou me sabotar, não. Quando chegou da segunda vez, foi com gomas de nicotina, eu já consegui uma melhora muito boa. Aí que eu consegui largar mesmo. E aí você escreveu esses passos para ajudar as pessoas que querem escrevi parar todas de fumar. essas histórias para incentivar a pessoa. O que eu quero que aconteça? A pessoa vai ler ali o livro, primeiro ela não vai pegar um relato médico falando sobre estatísticas de morte, doenças. Não, vai pegar um livro com uma pessoa normal, uma vida de fumante, vai se identificar com as situações que eu vivi, situações cômicas. O livro é irônico, é cômico. Mas é para dar uma força, né? Para a pessoa ver ali que, para ela rir dela mesma, para ela ver, eu já passei por essa situação, para ela rir dela mesma e ver como que ela está numa situação ali que é uma coisa meio ridícula. Você vê depois disso.
E ria da minha tragédia antes que eu ria da sua, né? Então também é uma frase muito boa assim. E espero incentivar as pessoas que elas possam conscientizar de uma maneira descontraída, bem-humorada, para elas consigam parar de fumar e ver que só tem benefício.